Bom dia, pessoal. Eu voltei agora para ficar. A minha qualidade não estava muito boa, né? Tô aqui procurando um filtro pra gente. Opa, vou voltar. Bom dia, gente. Ai, desculpe, minha qualidade da internet não estava boa. Eu mudei pro, é, pro uma qualidade melhor, eu espero. Aí, acho que esse filtro tá melhor, não tá? Porque cedo a gente, né? Então, eu estava dizendo aqui, bom dia, já vou chamar você, Carol. Hoje a live é com a Carol do Recanto, Carol Ribeiro. Bom dia, Juliana. Desculpa aí que eu entrei e saí. E eu estava dizendo que ontem foi o eixo do autocuidado, foi belíssimo. Pela manhã a gente falou sobre divórcio e depressão. Ao meio-dia a conversa foi da Olivia com o Fábio Zargalho. Né? Pela manhã foi da Rose com a Janei. O assunto foi depressão. Com o Fábio o assunto foi começar com saúde. Marília Teles à noite conversou com a Adriana Perdigão sobre mindfulness, atenção plena. E foi um eixo muito bacana. O eixo de hoje é sobre os filhos. Eu só queria pontuar o que eu falei agora há pouco, mas eu descartei o comecinho da live, então eu vou repetir para dizer que é um tema importantíssimo do autocuidado. Minha filha falou ontem, mãe, mas divórcio não é propriamente um assunto bom de se conversar, né? Mas a gente precisa falar sobre isso. Esse é o mote desse movimento e dessa semana. O que a gente quer é abrir algumas janelas aí para vocês poderem conversar e levar essas lives para alguns familiares, para pessoas que vocês sabem que estão precisando ouvir. O tema de ontem sobre depressão, quantas e quantas pessoas não se afundam e nem sabem que estão na depressão e precisam de uma ajuda para recomeçar, seja ela emocional, às vezes química, precisam de um apoio de uma psiquiatra. Enfim, e a gente às vezes não sabe quais são os sintomas, né? Então, como eu disse, no Brasil hoje, cada 10 casamentos, 7 acabam por divórcio, né? Então, os casamentos, o divórcio é um dado real. A média de tempo de um casamento é menos de 10 anos. Então, é importante a gente, é um dado aí social, né? Então, o eixo de hoje é sobre filhos e a conversa vai ser com a Carol Ribeiro, como eu falei, do Recanto. Aqui, o Recanto está pedindo solicitação. Bom dia, Karen. Bom dia, Juliana. Bom dia, Jennifer. Oi, Gê. Thaís. Vamos ver se... oi, Carol, tudo bem? Bom dia, tudo Bom dia, bem? tudo bom? Você tá, Tudo você tá, ótimo. tá conseguindo me ouvir? Tá bom meu áudio? Tá Já ótimo. tá E o meu? com chiado também? Tá bom, tá O ótimo. teu tá com um som de natureza assim ao fundo que tá muito gostoso, inclusive. Que É, cenário lindo é uma, aí. provo é uma provocação para você, já que o tema é tecnologia, o tema é celular, né? Ah, sim, mas eu vou começar então já dizendo que a gente fala de celular, mas sabe quem é a nossa principal professora? É a Olha natureza. É um dos lá. nossos princípios aqui na nossa empresa, inclusive, que a natureza é a nossa principal professora. A gente precisa de muito valor humano, de muita conexão consigo mesmo nessa era de tanta tecnologia. E estou falando de todas as idades agora, não só dos filhos. Que Bom, bom. obrigada por estar aqui, é um prazer, estou super feliz. Ai, que bom. Que bom. Eu também estou muito feliz de estar com você. Eu estava dizendo aqui para o pessoal que o nosso eixo de quinta-feira são os filhos, né? A gente começa conversando com você. O assunto Uhum. é tecnologia, pessoal, para quem está nos vendo, né? É, a gente sabe que é algo incontornável na nossa vida e que o bom uso da tecnologia, a gente sabe disso, está na nossa vida, oferece excelente oportunidade de crescimento, de conhecimento, né? Então, o bom uso está aí. Mas isso também não deveria ser diferente para a vida dos nossos filhos. É para a gente como adulto não vive sem esse objeto aqui que é quase parte do nosso corpo, que é o celular, computador, enfim, internet, inteligência artificial está aí e da mesma forma para os nossos filhos. Só que tem momentos, né, Carol, de que é o assunto, né? O assunto é o divórcio, momentos de transição na vida de uma família que isso vem à tona, né? Como é que a gente faz? São casas diferentes,
a conversa que às vezes ela se antecipa, né? Ainda a família não estava conversando sobre isso, ela se antecipa. Tô falando aqui de famílias com filhos, né? E aí a Sim, gente precisa pensar na racionalidade, no equilíbrio. É bom conversar com quem entende disso, pegar informação, dados, se normalizar, né? Normalizar o que está vivendo, não ter medo desse bicho-papão aí, né? Não inventar inventar não, mas não, por falta de informação, acaba que criam-se regras que estão extemporâneas, né? Enfim, nossa, é mais ou menos esse o caldo da nossa conversa. A gente convidou a Carol aqui, que é do Recanto, né? A Carol vai poder contar, a Carol é especialista, né? Nessa área, né, Carol? sim. Especialista em consciência digital e parentalidade, é do Recanto, e vai poder contar um pouco para a gente dela, aqui, do Recanto, para a gente ir aquecendo, né, nessa conversa. E, pessoal, as dúvidas que vocês tiverem, pessoal de agora ou do futuro que nos verá, porque essa live vai ficar gravada tanto no Instagram quanto no YouTube, manda as dúvidas, né, para quem nos vê no futuro, mas para quem está nos vendo, escreve aí, pergunta, ajuda, né, gente, para tornar essa live quanto mais rica possível, para a gente poder utilizar a Carol o máximo possível. Yay! E eu adoro, né? Então fiquem à disposição também para seguir o nosso perfil, para mandar dúvidas depois, aqui nos comentários da live que vai ficar gravada, no direct do Recanto, enfim, porque a gente pretende, quer e precisa ajudar cada vez mais famílias. E eu estou aqui para dar uma ajuda bastante boa, especialmente para as famílias que têm os filhos um pouquinho mais velhos. Talvez eu atrapalhe um pouquinho as famílias que estão nesse processo de separação, que têm os filhos ainda muito novinhos. Porque aí sim, talvez o celular atrapalhe mais do que ajude. Eu já quero começar já falando disso, né? Que o celular é uma ferramenta que pode atrapalhar, mas pode sim ajudar. É uma ferramenta muito poderosa, muito poderosa. Então, os benefícios são maravilhosos, mas os danos também podem ser desastrosos. Então, é, a gente tem que cuidar muito com essa ferramenta, mas como a Val já falou aqui, numa excelente resenha, aqui no nosso início, é, já faz parte da nossa vida, não tem como fugir. E ela, inclusive, já colocou a inteligência artificial aí. E, gente, inteligência artificial já está chegando para ser também como o celular como a internet é na nossa vida. Todo mundo vai ter celular, inteligência artificial, porque já está até ficando a Apple está substituindo já a Siri, está implementando na Siri o Chat GPT, tá? Então, por exemplo, todo mundo que tem Apple já, mais rápido do que imagina, vai ter Chat GPT ali na Siri. E as outras marcas também. Antes da gente entrar um pouquinho mais a fundo, deixa eu só Conta um contar pouquinho, né? Conta um pouquinho do do Recanto, conta um Recanto. pouquinho da tua trajetória, né? Acho que é importante. O Canto é uma empresa que surgiu para desenvolvimento humano, focada em crianças e adolescentes. É uma empresa que nasceu em Curitiba antes da pandemia, e a gente trabalhava esse desenvolvimento de virtudes, né, do autoconhecimento, da autoestima, da paciência, da responsabilidade nas crianças ali a partir de 8 anos. 6, 8 aninhos naquela época. Veio pandemia e a gente foi obrigado a migrar para o online. A gente fez isso muito rapidamente e no fim, hoje a gente ama estar no online porque a gente tem uma abrangência muito maior e consegue falar com pessoas de outros países. Inclusive, já tivemos eventos e alunos aí em mais de 15 países pelo mundo. E com a pandemia, os pais começaram a pedir para a gente, tá, Carol, mas o meu filho não sai do celular. O que que eu faço? Me ajuda, me ajuda. Então a gente se especializou e focou nessa área da consciência digital. Hoje, nosso principal trabalho é a Nave. A Nave é um programa pioneiro para crianças e adolescentes. A Nave que desenvolve consciência em criança e adolescente de 8 a 14 anos nessa era digital. Então a gente é mais conhecido pela Nave hoje em dia nessa formação, né, de um uso consciente para que os filhos parem de perder tempo no celular, para que os pais parem de brigar, de se estressar aí com as crianças. Então, é, participar aqui com vocês é muito importante, porque a gente sabe que quando tem uma separação, o celular aí entra e de uma forma muitas vezes antecipadamente na vida das crianças.
Isso, Antes de até isso é legal, você falar de antecipadamente, me vem a ideia de dados estatísticos, assim, de informações, assim, para a gente saber qual a idade hoje que não vou falar só do divórcio, na verdade que as crianças hoje têm acesso ao celular, que os pais dão. Como é que é a média no Brasil olha, disso? uhum. No Brasil, tem uma pesquisa recente, eu adoro pesquisas, a gente tem muitos números, muitas estatísticas, tá? É uma pesquisa que saiu em outubro, tem saído anualmente, chamada Tick Kids Online, sai sempre em outubro, então desse ano não saiu ainda, mas do ano passado já. Então, no Brasil, independentemente de classe social, de região do Brasil, não importa, de escolaridade, 95% das crianças até de 9 a 17 anos já têm acesso à internet. 95% das crianças de 9 a 17 anos já têm acesso à internet em todo o Brasil. Desse número, que é do ano passado e vem só aumentando, 25% já tem acesso até antes dos 6 anos. Então, é um acesso bem precoce. Tá? E essa pesquisa é bem ampla, inclusive entrevista as crianças, pega ali a opinião das crianças. E as crianças acham que fazem um bom uso quando se trata de bullying, de fake news, enfim, de grupos, de WhatsApp e tal. Todas elas, 94% acham que fazem um bom uso, um uso seguro da tecnologia, e muitas também dizem que queriam usar menos, mas não conseguem, né? Olha isso. Então, eu fico bem impressionada com esse dado, porque, se por um lado, ele é muito contrastante com outras coisas que a gente escuta. E eu gosto muito de usar uma hashtag aqui, que é a hashtag na real, né? Na real, vida real. É possível eu não dar um celular para o meu filho adolescente? É possível que eu dê um celular para ele só quando ele tiver 14 anos, ou que eu deixe ele acessar uma rede social só quando ele tiver 16? Porque a gente escuta isso. Existem pessoas que vão nessa linha, mas hashtag na real é muito difícil, gera ansiedade nos pais, nos filhos, e acaba tendo um afastamento entre as gerações. Só proibir, só adiar e só querer limitar e controlar demais e sem contexto, isso é uma solução muito simplista para um problema bastante complexo que é o acesso ao celular. E esse problema que só aumenta, né? Então, na nossa concepção, e a gente já tem bastante experiência nisso, inclusive eu sou especialista em psicologia aplicada às tecnologias, a solução sustentável e definitiva é a educação digital, é aprender a usar. Então, por que as crianças querem sair do celular e não conseguem? Porque elas não sabem se defender ou se precaver dos algoritmos que estão ali. E nem nós, adultos, né, também não sabemos. Isso é Por isso que a verdade. gente trabalha, para ajudar. Então, eu sabendo que existe um algoritmo e sabendo que ele está ali, como ele funciona e que ele vai querer dominar meu cérebro, sugar a minha atenção, eu já tenho um outro tipo de conexão, que é uma conexão com intenção, diferente da conexão que tem sido feita hoje pela maioria das crianças e até dos adultos. Isso é importante, né? Conexão com a intenção, que eu fico pensando do tal do uso, que eu já li muito sobre o uso ativo e uso passivo, né? Da internet, acho que a ligação tem que ver com isso, né, Carol? De você estar consciente ali e na medida da condição cognitiva da criança, ela entender isso, né? Porque também a cada idade, né? Ela tem uma condição de receber e entender esse tipo de informação, imagino eu, né? Exatamente. Então, dois pontos que você trouxe aqui: o ativo e o passivo, pensando, fazendo o gancho aí com a conexão com a intenção que eu falei. Hoje em dia, a maioria das crianças, maioria absoluta das crianças, maioria absoluta é um pleonasmo, né, dizem, faz um uso displicente e faz um uso distraído do celular. As crianças estão sem uma noção de concretude de realidade. Elas estão com muita noção da velocidade das coisas e da facilidade das coisas e dos méritos e elogios fáceis aí que vêm de jogos de celular. Hoje em dia os jogos nem tem game over mais. Na nossa Não época tem? tinha game over, Não tem acabou, game over. acabou. Não tem.
Não tem, Val. O jogo é infinito. Você ressuscita, você morre. Ah, não, já morri e ressuscitei. Não tem mais 3 vidas e acabou a vida, morreu. Não, é verdade. Então você daí sai de um jogo e vai jogar um ping-pong ali na vida real. Você se frustra, a criança, porque não é justo, a criança. E fica frustrada demais porque está acostumada com a facilidade do celular. Isso acontece também com adultos e também com idosos, né? Então a gente vê esse uso distraído e um uso displicente dessa ferramenta poderosíssima que a gente tem na nossa mão. Então vamos, vem junto aí com a gente nesse movimento da gente aprender a usar, entende? Porque senão a gente vê esses índices aí absurdos de tendência e com tendência de alta de Uhum. ansiedade, de Uhum. depressão, de suicídio. E eu estava ouvindo você falar ontem, né, de depressão, de autocuidado, e o celular tem muito a ver com autocuidado, com índices de depressão, tá? Porque a gente fica se comparando. Eu falei da nave, a nave que é o nosso programa aí para as crianças e para os adolescentes, a gente trabalha com heróis e com vilões de uma forma didática. Então, um dos vilões, hoje em dia, é a ansiedade. Então, a gente trabalha lá com a paciência para combater a ansiedade. E a ansiedade é o mal do século, segundo a Uhum. OMS. Mas um outro vilão fortíssimo no recorte que a gente tem ali de crianças e adolescentes é a comparação. Então, a gente trabalha muito a autoestima, né? Para que as crianças entendam que não podem comparar os seus bastidores aí com o palco dos outros. Então, quando você faz um uso distraído e displicente, normalmente você está fazendo um uso passivo, um uso sem intenção. Porque, tô sem nada para fazer, é o tédio ali, né? Vou lá e me conecto. Né? Ou então isso é um uso passivo, é um uso muito ruim. Eu não tenho. Eu estou deixando o celular dominar a minha vida e não eu estou Uhum. dominando o celular e a tecnologia. Que sim é um uso ativo. Eu vou lá porque eu quero falar com as minhas amigas. Eu vou porque eu quero jogar por meia hora. Então, eu Uhum. vou com intenção. E as crianças ali, a partir de 8 anos, elas já conseguem ir evoluindo nesse sentido, tá? Os pais que querem adiar muito aí o uso do celular, eu vou até já terminando aqui concluindo aqui Uhum. essa parte da minha fala, vou até já falar sobre isso mais claramente, de talvez dar um celular, sabe? Deixar o celular ajudar você. Mas as crianças, então, fazendo esse uso ativo, faz uma diferença incrível, e adultos e idosos também. E a partir de que idade, né, Val, que você colocou aí também, da questão da maturidade da criança. Depende sim da maturidade da criança, mas eu diria que não antes ali, não na primeira infância, não, primeira infância não. Se tem, precisa de uma distração para tua criança que é muito bebezinha, que tem 3 anos, liga uma TV durante um tempo para você conseguir fazer aquela reunião, assistir uma live importante, mas não dê um celular para ela, porque ela ainda é muito pequena, ela vai na fase dela, ela vai querer comer o celular, uma fase oral ali de início de infância. Não dê um celular para a criança, vai estragar a vista dela, todos os outros processos de atenção, de desenvolvimento dela do aprendizado. Porém, hoje em dia, hashtag na real, a partir do ensino fundamental, as crianças já têm acesso, elas já estão alfabetizadas, elas já sabem ler, escrever, elas já vão jogar com os amigos. Mesmo que ela não tenha um celular próprio, mesmo que você ainda não tenha dado esse direito a ela, e tudo bem, não questiono, mas saiba que ela vai ter acesso, porque ela tem o celular da avó, o seu mesmo, o dos amigos da escola, ela tem acesso dos primos, e esses outros Uhum. celulares como são? Ninguém sabe. Então pode ser que ela ainda corra mais riscos aí com essa ferramenta poderosíssima que é um celular, do que se ela começar a entender e controlar um celular próprio dela, tá? Sim. Sim, ah, é super, super bom. Se a gente pensou, né? A gente organizou essa conversa aqui um pouquinho, conversamos antes, para pensar nessa parte genérica, né, geral, de instrução, de orientação sobre o uso da tecnologia, que vai tanto dar conta, até porque é o fundamento da nossa conversa em seguinte, para a gente pensar nos divórcios, né? Porque, Sim. na verdade, né, é, quando a gente se divorcia, não muda, né? A família não deixa de, não deveria deixar de existir, né? A família segue quando a gente tem filhos, né? A família tá aí, não deveria não, ela não deixa de existir. Ela pode ser um pouco mais disfuncional, para quem não gosta mais dessa palavra, mas eu ainda gosto. Ela pode estar um pouco aí em desequilíbrio, mas é uma família. E as mesmas questões que existiam, as mesmas questões, dúvidas e problemas, enfim, que eram relacionados aos filhos, que existia. Casado vai existir separado, né? A questão é como a gente maneja em casas separadas esse uso, esse, né, Boa.
esse uso ou essas dúvidas sobre dar ou não dar, ou como que a gente vai fazer com relação a que tipo de informação, isso tem que ver com... Isso também tem que ver com educação, tem que ver com educação, tem que ver com o tema da guarda, né? Tem que ver com o tema da convivência, que são figuras jurídicas, mas que elas são permeadas da vida real, do dado concreto, né? Então, para a gente pensar assim, como é que fica, assim, eu recebo famílias que o assunto celular dos filhos, ele aparece nas conversas, assim, até no plano de parentalidade, ou é um ponto, assim, muito, é um ponto muito, de muito conflito, sabe, de entendimento, e ele aparece durante a negociação, Uhum, diz respeito aos uhum. filhos, sabe, Carol? Até Algum pai quer dar e o outro não quer dar, esse né? não é o Vamos dizer momento. assim. Mas eu não consigo falar com ele. Para eu falar com ele, eu tenho que ligar para você e você não me atende. Eu te Exato, mando o WhatsApp e você não me procura, você não responde. sim, Eu quero falar com meu filho. Enfim, isso é causa, né? Isso é motivo para aquela bola de neve crescer enorme e muito, acaba que viram ações judiciais, né? sim. Então, vamos falar sobre isso, né? Eu sei que Vamos. a gente quer. Eu até brinquei ontem, fiz um story dizendo espetacular nem sempre rima com celular, né? Mas a gente quer nessa live de hoje informar, essa brincadeira de rima. Não, as pessoas têm esse receio do celular, né? Sim. Adultos, especialmente, porque somos pessoas que trabalhamos com ele, às vezes queremos, na hora do lazer e dos filhos, não sei se está fazendo muito barulho aqui, está fazendo muito Não, barulho? Não. pouco. A gente quer afastar isso e isolar os nossos filhos, mas é um assunto a se contar. Bom, ajuda a gente a pensar Vamos lá. divórcio e celular, separação e celular, né? Sim, chegamos aqui ao auge da conversa, né? E como eu falei, quero ajudar muitas famílias, talvez atrapalhar as que têm filhos menores. E eu estava te ouvindo antes, né? Que você disse que cada 10 casamentos, 7 acabam em divórcio. E que a duração é mais ou menos de 10 anos. E se a gente pensar que depois de casados, uns 2 anos assim, a gente tem filho, né? Estou trazendo um dado que não é um dado que eu peguei, estou estimando aqui na minha cabeça. Então, sim, digamos que os divórcios acontecem com os filhos lá, com 8 anos, talvez se tiver 2 filhos, 8, e mais velho e mais novo, 6, e por aí, né? Não com filhos tão bebezinhos assim, na média estatística. A gente vai falar do quê? De idade, de segurança, eu anotei aqui para a gente conversar, de alinhamento entre o casal, esse casal, entre os pais, e de educação, tá? A Val colocou ali algumas palavras, conflito e receio que a gente tem, nós adultos. E sim, a gente tem é muito legítimo hoje em dia que pais e mães tenham medo do celular. Porque que notícias que a gente escuta sobre o celular são só as notícias ruins, os índices péssimos. Mas como eu disse, o celular é uma ferramenta, mas ninguém fala sobre os benefícios que o celular pode ter ainda. As pesquisas ainda não vão nesse sentido. A gente tem dados de que quanto mais tempo de telas, maior é o índice e é muito diretamente proporcional de ansiedade, de depressão. Mas o tempo de telas é um fator aqui que já está sendo ultrapassado. A gente precisa falar de qualidade desse uso e não somente do tempo de uso, tá? Então a gente ouve que da 2050 metade da população mundial vai ser míope, que aumentou 400% o número de nudes enviados pelas crianças, os bullying e todos esses indicadores. E é isso que a gente ouve. As crianças brasileiras estão entre as mais viciadas em celular do mundo. A obesidade também, o Brasil está aí entre os líderes, porque tem a ver com o celular, por causa da falta de movimento, né, do sedentarismo. E a gente só escuta isso. Mas, gente, aí o que acontece? A gente tem medo. Quando a gente tem medo, o nosso cérebro aqui instintivamente vai para luta ou fuga. Então eu quero ou fugir ou lutar. Então, sim, eu quero proibir. Eu quero adiar ao máximo o uso do celular do meu filho. E como eu disse no início, essa é uma solução simplista para um problema muito complexo. Ela te dá uma falsa sensação de segurança. Você vai querer proteger o seu filho, mas o seu impacto vai ser diferente da sua intenção. A sua intenção é proteger o impacto no longo prazo, no médio prazo e até de repente amanhã, quando seu filho usar um celular de alguém mais vulnerável, mais desavisado, sem tanta noção do que pode ser um risco no celular, esse risco para ele pode ser muito maior, tá? Então, eu quero que vocês não tenham mais medo do celular. Como que a gente vence o medo? Com conhecimento.
Então vamos estudar, vamos aprender a usar, vamos saber sobre algoritmos, sobre dopamina e sobre abordagens que a gente pode ter de forma mais efetiva com os nossos filhos, para que a gente não precise falar 1000 vezes a mesma coisa e não adiantar nada, tá bom? Então esse é um primeiro ponto. A gente precisa parar de ter medo do celular e com conhecimento trazer, e não só enfrentar, mas fazer com que o celular nos ajude na nossa vida, tá? Então a Val falou do receio, que é o medo, e a Val falou do conflito. Quando tem um processo de separação, muitas vezes tem esse conflito. E mesmo que ele seja mais amigável, o celular pode ser um ponto de conflito, porque normalmente não estão alinhados os pais aí no sentido de dar ou não o celular, com chip, sem chip e tal. Gente, vamos escolher nossas lutas. A gente já está passando por um processo assim tão difícil ali, né? Então vamos fazer com que o celular nos ajude e não nos atrapalhe. Então eu vou provocar, e assim, didaticamente, quando eu falar pai ou mãe, entendam que é qualquer pai ou qualquer mãe, independentemente de gênero e tal, e não estou julgando se é o pai que não deixa e a mãe que deixa, não, tá? Vamos didaticamente entender aí As como é na sua família, no seu funções, caso. né? Como dizem na psicanálise, as funções, né? As Função pai, funções. função mãe. Isso. Então, eu vou falar um pai, outro pai, e vocês adaptam aí para a família de vocês. Se um pai quer muito dar, cuidado, porque você precisa ter também, não pode achar que nada vai acontecer na sua família, inclusive tem, isso é normal, né, da nossa mente, assim, de achar que nada vai acontecer. Não, mas isso não vai acontecer aqui em casa, a gente acontece. Acontece nas famílias, e a gente atende milhares de famílias, e tem famílias, nossa, eu nunca imaginava que isso acontecia na minha casa. Então, pode acontecer sim. Então, você não pode fazer um uso displicente e distraído. Você precisa estar atento ao uso que seu filho faz do celular. E não precisa ser o pai, a mãe legalzona lá, que vai fazer o canal do YouTube do filho, vai deixar fazer tudo e postar tudo. Não, mas a gente já chega aí no tema aqui do alinhamento que eu coloquei. Por enquanto, tô falando já de alinhar assim, se dá ou não dá o celular, tá? Então, se você acha que vou dar porque eu vou ser o pai legazão, a mãe legalzona, não, calma, né? Cuidado com esse pensamento. Por outro lado, se você acha que não pode dar, porque você viu que não pode dar, tem matéria no Fantástico, não dê, não dê. Vamos abrir um pouquinho a mente. De repente, o celular, sendo bem utilizado, ele vai te ajudar tanto, vai evitar tantos conflitos, vai ajudar no seu autocuidado, vai ajudar até no pertencimento ali do seu filho, na família, sabe? Porque como tem a guarda, muitas vezes assim, tá, até hoje era com a mãe, amanhã é com o pai. Tem aquele momento ali que ele tá na escola, que ele fala, tá, de quem eu sou agora, né? Não sei muito bem. Um celular pode ajudar na comunicação dele ficar mais seguro, com quem que eu vou falar, né? De repente tem a rede de apoio ali para ele também, ele pode conversar com o WhatsApp com uma avó, com alguém que ajude a cuidar, tá bom? Então, idade. Normalmente a gente fala de a partir do ensino fundamental, porque as crianças já sabem ler, escrever e tal, e também nessa idade. A pandemia antecipou muito e as pesquisas comprovam que muitas crianças já têm acesso e também celular próprio, tá? E o Então, divórcio antecipa também, né, Carol? a pandemia já antecipou, o divórcio antecipa mais. Então, o que a gente diz em geral é que a partir de 8 anos, tá? No divórcio, então, vamos considerar um pouquinho menos. A partir ali de 6 anos, acho que já poderia ter um celular, tá? Claro, vai depender. Isso aqui eu tô falando para quem está ouvindo. Cada família é única, cada filho é único. Você vai ponderar aí da sua maturidade, da maturidade do seu filho também. Mas ele pode ajudar. Não precisa ser um celular novo e não precisa ser um celular com tudo baixado, com muitas coisas. Não. Ele tem que ter um chip, pode ser um chip pré-pago para ter um WhatsApp, para funcionar só com o Wi-Fi da escola, por exemplo. Então você não precisa dar para o seu filho de 6 anos, e não deveria, inclusive, porque você vai tirar toda a sensação de mérito, de senso de conquista que ele precisa desenvolver. Então, não, dê um celular com a bateria fraca, dê um celular um pouquinho mais antigo para que ele use o WhatsApp, tá? Tudo com configuração de segurança, que já é o próximo ponto aqui, e com limitação, ou seja, então já indo para a segurança, depois eu já passo a palavra para você, Val. Se qualquer conta privada, configuração lá de
Segurança em duas etapas, verificação de segurança em duas etapas, para tudo, para o WhatsApp e tal. Então, a gente precisa aplicar os controles parentais. Então, criem um e-mail para o seu filho, se for Google, né? Cria um Gmail para o seu filho, você vai conseguir baixar os aplicativos de segurança, o Family Link, você vai saber o que seu filho está usando e vocês precisam estar alinhados aí nesse sentido de segurança. Inclusive, a gente participou do Dia Internacional da Internet Segura 2 anos atrás. A gente foi convidado para participar. E o debate era justamente a segurança das crianças no celular. Uhum. E sabe qual foi o principal ponto? Não foi o melhor aplicativo de controle parental. Não foi. Então você não precisa comprar o melhor aplicativo de controle, controlar tudo do seu filho. O melhor para a segurança do seu filho é como ele escuta você falando sobre tecnologia. Se ele te escuta falando sobre tecnologia, ai meu Deus, eu dei o celular para meu filho, mas estou preocupada, isso aqui só faz mal, eu não devia existir, era tão melhor na minha época, eu odeio aquele youtuber, eu não quero mais ver você nesse joguinho, isso aí não presta para nada, só encolhe o cérebro. Se ele te ouve falando só mal da tecnologia, esse é o principal ponto de insegurança para o seu filho, olha isso. E nesse Dia Internacional, participando especialistas do mundo inteiro. E essa fala foi com a Martine Glenthorpe, que é da Austrália, e que trabalha também com consciência digital desde antes da pandemia. Então, filho, por que você está jogando esse jogo? Por que é que você gosta tanto desse youtuber? Eu não gosto muito dele. Por que você gosta dele? Então, vamos fazer esse debate para a gente se aproximar dos filhos. E pai e mãe. Estou falando os dois, tá? Uhum. Não pode ser diferente. Ele tem que ter essa relação de confiança para que se ele se ele eventualmente venha correr algum risco, ele saiba que ele pode falar com você. Se você só fala mal daquele youtuber ou daquele jogo e acontece alguma coisa, algum chat ali, um impostor conversando com ele, roubou alguma coisa dele ali, algum dado dele, apareceu uma compra indevida, ele não vai te contar. Por quê? Porque ele tem medo de perder o teu amor, de te decepcionar, medo de levar castigo, medo de perder o celular de vez para sempre. Então ele não vai te contar e esse risco vai ficando cada vez maior e maior, tá? Então, sim, a gente precisa colocar todas as configurações de segurança, aplicativos de controle parental, mas a gente precisa fazer isso em família, inclusive Conversando, né? com o filho. O teu filho tem que saber que você colocou o limite lá, que você colocou a conta privada para ele e por quê? Que você configurou no Roblox, que ele só pode conversar com amigos. Então, vocês precisam estudar e fazer essa lição de casa e fazer todas as configurações em conjunto. Seu filho não pode achar que está fazendo porque está querendo só limitar ele, restringir ele. Ele tem que saber do real risco, porque senão ele vai desconfigurar tudo. Eles sabem muito mais do que a gente vai demorar um dia inteiro para configurar e eles vão demorar 5 minutos para desconfigurar tudo. Pesquisa aí no Google como desconfigurar como desinstalar o Family Link. Bem rapidinho Eu ali. ouvi isso de um colega, fui fazer uma caminhada longa e ele me falou que ele, até uma certa altura, ele conseguia controlar o filho, depois o filho dava um nó nele e já desconfigurava tudo, né? Sim. Carol, você veja como o filho melhora a gente, né? Como o filho melhora a gente como pessoa, porque nos educa, né? Eu tenho uma amiga que disse que o psicólogo falou para ela, olha, psicólogo, meu filho falou para mim que filho vem para educar a gente, né? Vem para ensinar a gente. Porque a tecnologia, o celular, como desta forma, né, ele também é novo na nossa vida, né? Eu sou uma mulher de 51 anos, então tipo, relativamente novo, eu digo, no sentido de a gente não cresceu com esse instrumento e a gente não foi educado para ele. Então, a gente está tendo que aprender a educar os nossos filhos para aquilo que a gente não recebeu. E a gente começou como entretenimento, daqui a pouco só por comunicação, né? Só para troca só para ligação. De repente, ele virou entretenimento e agora é ferramenta de trabalho e é uma ferramenta da vida. Sim. E quando você me fala, olha, você precisa prestar atenção no que você está falando, como você se relaciona com o uso do telefone, com a internet, enfim, porque você está comunicando para o seu filho sem ser diretamente a ele, né? E quantas vezes eu me pego falando sobre isso? E como comigo eram minhas filhas pequenas, eu falava muito do trabalho. Ai, trabalhar, eu tenho que trabalhar, meu Deus, correria, eu trabalho, tô cansada. E, de repente, eu me peguei prestando atenção que a minha relação com o trabalho era boa, mas em casa eu não falava do quanto isso era bom, né? E as minhas filhas já estavam
colocando o trabalho como um oponente da mãe, né? Da família, né? É ele que tira Sim, minha mãe daqui, né? sim, Então, eu mudei essa chave muito rapidamente, né? De precisar aprender a gostar de trabalhar, enfim, todo mundo precisa trabalhar saudável, saúde, seja para a questão financeira ou não, mas essa é a sim. realidade toda de grande parte dos brasileiros. Então, ouvindo você falar da tecnologia, da internet, me fez pensar nisso. Esse é o primeiro passo, é a conversa. Né? Imagine isso na vida de uma família divorciada, imagine isso na vida de uma família em processo de transição, em conflito, bélica, na discussão sem conversa, né? Quando a gente fala que o divórcio é multifatorial, né? E o divórcio não é só da gente, ele é da família toda, né? Tipo, tudo aquilo que faz contato, né? Com a Sim. família extensa, os pais, os amigos, os filhos, assim, é uma responsabilidade muito grande, merece um planejamento muito grande, merece a gente deve, né? Merece uma obrigação de quem está se divorciando parar para pensar em como é que vai conduzir esse momento para não dar nó na cabeça das crianças, né? Especialmente. Então, te ouvindo, eu tô aqui crescendo que eu fiquei empolgada, né? Fiquei super empolgada com a tua fala. Super empolgada mesmo, que acho que começa na conversa, no diálogo, né? É no diálogo, claro, a gente precisa de informação, mas como a gente se comporta, como a gente se relaciona com isso, com o celular, com a internet, é como os nossos filhos vão, não que eles vão da mesma forma, se eu bem entendi da tua fala, né? Não é nesse sentido, mas que eles também não vão curtir, mas eles vão, a gente vai criar um abismo, né? Uma distância, quase como os pais que não falam sobre drogas, por exemplo, né? Que Sim. não conversam sobre isso enfim, vão criando um abismo e se o filho acaba tendo contato, um primeiro contato, ou enfim, ou vê amigos, ou vai para uma festa, ele acaba não falando porque né, tá envolvido sobre conteúdo de ilicitude, de recriminação, e aí ele não tem repertório, né? Acho que você está falando em dar repertório para o teu filho, né? Uhum. Conhecimento, deixar ele estruturado, né? Não é. Eu ia te fazer essa pergunta sobre você falou sobre o uso displicente distraído, Uhum. para você dar assim um pouco mais dado concreto do que é um uso displicente, do que é um uso distraído do celular. Mas eu acho que a tua fala já ajudou, né, um pouco assim, né? Se você quiser entrar um pouquinho mais nisso, né? Sim, sim. Nossa, você traz tantas palavras aí, eu também vou me envolvendo aqui, eu tô pensando como é que eu vou exercer o meu poder de síntese nessa nossa live, ou A gente quantas não horas vai mais a conseguir dar gente tem, conta, a gente não vai porque conseguir dar conta, eu é, entendo, já entendi. é um assunto bem complexo. Pessoal, inclusive, a gente fez essa semana uma jornada para falar sobre isso com pais, mas não especificamente com ênfase em processo de divórcio, né? Uhum. E a gente fez 3 aulas, né? Então a gente ficou falando em diferentes momentos, assim, justamente sobre o que parar de fazer, que é o primeiro passo, que é parar de querer só proibir, controlar e achar que isso vai resolver, ou adiar demais. O controle faz parte da solução, mas ele precisa ter contexto e diálogo, né? O segundo passo é o que fazer, então, que é, sim, educar digitalmente, né? E o terceiro passo, como? Em que envolve isso? Que vai muito além de entender, e aí já fazendo o gancho com a tua pergunta, que vai muito além de entender como funciona o algoritmo. Eu tenho que saber que o que eu tenho na minha mão é uma ferramenta que tem elementos viciantes. Então, eu já vou olhar para a minha tela com antes de olhar para a tela, eu penso, para que eu quero olhar aquela tela? É para ver a previsão do tempo? Eu vou olhar, ver a previsão do tempo e vou sair. Eu não vou ver nenhuma notificação, eu não vou abrir o WhatsApp, eu não vou fazer nada, só vou fazer isso. Crianças, eu vou lá porque eu quero postar essa foto para as minhas amigas no meu perfil privado aqui da minha rede social, porque eu já tenho mais de 13 anos. Eu vou fazer isso, vou postar e vou desligar e vou embora. Porque senão a gente fica naquela rolagem infinita que é de propósito para roubar a nossa atenção mesmo. Mas não é saindo do celular, não usando que eu vou resolver esse problema. Eu vou resolver esse problema quando eu tiver esse conhecimento e essa prática, porque eu preciso estar sempre praticando, treinando, porque senão a gente sucumbe e esquece lá, tipo o canto das sereias, né? A gente usa até essa analogia. Vocês sabem da história de Ulisses? Quando ele foi para Ítaca
Ele sempre que ia, naufragava o barco lá. Então ele pediu, ele sabia que estavam as sereias lá cantando, né? E seduzindo todos os marinheiros, enfim. Então o que que ele fez? Ele pediu para a equipe dele colocar protetor, tampar os ouvidos dele, botar uma venda nele, amarrar ele no mastro, e ele foi, conseguiu fazer o cruzamento assim, sem cair no canto da Me salvem de mim, me salvem de Me mim, né? salvem de mim. Então, outra questão é justamente como o Ulisses fez, né? Não olhou, não escutou. Então, gente, deixa. Tudo que é mais visto é mais lembrado, né? Tudo que é menos visto é menos lembrado. Então, por que é que nossos livros estão lindos lá na prateleira e os jogos de tabuleiro estão lindos lá na gaveta do armário, né? E o celular e o carregador do celular tá tudo sempre ali, ótimo, e a rede de Wi-Fi é a melhor possível, né? Porque é isso. Então, vamos deixar o carregador mais difícil de pegar, vamos colocar os livros, álbum de fotografia, coisas Sim. antigas da casa, mais ali para até estimular um tanto dessa desconexão com o celular também, para ajudar a gente a ter outros gatilhos mentais ali, para não ficar toda hora que eu tô no TED, né? Não tem nada para fazer. Inclusive, pais e mães que chegam em casa cansados do trabalho. Ai, hoje foi cansativo o trabalho. Falando aí do que você tá falando. Ai, deixa eu descansar um pouco. Senta no sofá e faz o quê? Pega o celular. Pois não tem tempo para o filho. Ah, não tenho tempo. Então não é falta de tempo. É uma falta de disponibilidade. Tempo todo mundo tem. É uma questão de priorizar. Ai, Carol, não tenho tempo, não sei mais o que fazer. Falo 1000 vezes a mesma coisa, não adianta. Aqui em casa sempre, todos os dias é um estresse. Toda vez que tem que sair do celular. Todos os dias que meu filho vai lá na casa do outro pai ou da mãe, eu tenho que ficar brigando porque eles ficam postando um monte de besteira nos perfis abertos lá. Vamos parar um pouquinho, vamos priorizar, vamos estudar, vamos conversar sobre esse assunto, inclusive com os filhos, se você não consegue falar com a outra parte, né, com outro pai. Então vamos dar um pouquinho mais de maturidade aí nesse processo de corregulação com o seu filho. A gente sabe que neurociência, as crianças não têm autorregulação e nem vão ter porque o cérebro delas não está totalmente formado. Porém, a gente não pode considerar isso, não, eles não têm autorregulação, eles precisam de mim. Não, a gente precisa ir formando, é o que a gente chama de corregulação. Então vamos lá, vamos treinando, vamos ensinando a criança sobre a dopamina. Por que que não pode usar o celular à noite? Vamos treinando isso. Ah, não sei, Carol. Então pesquisem juntos. Se coloque também numa posição de aprendiz aí. Vamos seguir esse perfil aqui do Recanto. Vamos estudar um pouquinho. Vamos pesquisar no Google. Por que que não pode usar o celular à noite? Vamos pesquisar junto com o seu filho. Debate sobre os efeitos da luz e dos incentivos ali no nosso olho, na nossa mente. E se a gente não usar à noite? Se a gente usar um pouquinho mais cedo, antes da janta? Talvez a gente consiga dormir melhor, todos nós, adultos e crianças. Vamos dormir melhor, vamos acordar melhor, amanhã a gente vai ter mais atenção, vai estar mais produtivo no trabalho, vai conseguir entender melhor o que o professor está falando na sala de aula, a gente vai ganhar tempo. Então, quando a gente estuda sobre como viver, como conviver com o celular, a gente ganha tempo. E tempo, hoje em dia, quem não tá, né? Na correria, não tem tempo. Perfeito. É um assunto prioritário. É um assunto muito sério, inclusive. Então, a gente precisa dessa educação digital para não fazer uso distraído, uso displicente e ficar perdendo tempo nas telas, né? No celular, literalmente perdendo vida, perdendo tempo, é perder vida. Então, vamos lá. Separa um tempo hoje para melhorar todos os seus dias de amanhã. Vamos estudar um pouquinho mais sobre o celular. Seu filho já tem mais de 6 anos ali, só sabe um pouquinho ler, escrever. Dá para dar um celular para ele ser útil na comunicação aí para o seu filho não sentir tanto não se sentir tão sozinho ali naqueles momentos, né, da separação. Ele pode contar ali com vocês no celular, ele fazendo um uso. Conversem com as outras pessoas da turma, conversem com a escola. Olha, eu vou dar, estou nesse processo, tal, me ajuda a controlar. Vai para a escola, leva o celular, põe no modo avião, dentro da bolsa, ali da mochila, e só verifica quando terminar a aula, tá? E peça ajuda também para a escola ali, monitorar,
os amigos, para as outras São as... mães da turma, para os amigos contarem, né, como é que estão as coisas. É, Porque daí, é. quando um tem, os outros falam, ah, mas o meu amigo tem, mas eu não tenho, eu também quero. E aí começa. Mas para ele mesmo falar, gente, mas eu só uso para falar com os meus pais, entendeu? Parece difícil, mas não é. Quando as crianças são criança é terra fértil. Eles aprendem muito rápido quando tem um contexto, um entendimento ali, um diálogo que faz sentido para eles. É verdade. Criança é terra fértil mesmo. Uhum. E eu penso assim, você está num momento de dor, está ali na separação, está vivendo, lambendo suas feridas, como diz uma amiga minha, né? Está ali lambendo as suas feridas, está com teu filho em casa. É um momento de vocês juntos, também de você se desencastelar, sair de você, das suas feridas, se unir ao seu filho, aprender coisas novas sobre isso, sobre o celular, né? Ou conversar abertamente sobre, abrir uma conversa com o filho sobre isso, afastar o celular de lado, poder ir para fora, né? Tô aqui com Sim, essa provocação contigo, né? Poder ir para fora, ou como você disse, né? Deixa os brinquedos mais... Por que os brinquedos têm que ficar fechados no quarto? Deixa os brinquedos na sala, cria um espaço bagunçado. também, né? Não É. sei nem se bagunçado, mas cria um espaço para brincar na sala. E E vai e volta, né? Esse poder transitar, né? Como diz uma amiga minha, esse efeito zoom, né? Eu vou lá, me aproximo e depois eu me distancio, vou lá para o celular e volto. É um jeito também de te ajudar a se curar dessa, né? Se curar ou, enfim, ou construir novos cômodos internos, né? Para poder estofo, para poder passar pelo divórcio de um outro jeito, de um jeito que é o tema da nossa semana, respeitoso, né, Carol? É isso que a gente está querendo dizer aqui. Todas essas lives, todos os dias, o nosso objetivo é ajudar vocês a criarem novos repertórios para construir esse momento de uma maneira respeitosa. Então, se quem está vendo a gente, ou quem do futuro vai ver a gente aqui, achar que essa live faz sentido para algum, lembrou de algum amigo, encaminha, compartilha, claro. passa para a pessoa. A gente vai tentar fazer uns recortes dessa fala, porque pode ser que a gente ajude realmente, né? Quantas vezes, né, a gente às vezes está ouvindo uma notícia ou lendo um texto e fala, cara, não parei para pensar nisso, assim, e muda, né, um comportamento que está sendo ruim, um comportamento, ou abre espaço, assim, para respirar um pouco mais e conseguir vencer um momento difícil que o divórcio, a gente já falou aqui várias vezes, ele é comparado a dor do divórcio, o luto do divórcio, ele só perde para a perda de um filho, da morte de um filho. Você veja como é tão grande assim, na escala, nas pesquisas, a dor, o impacto disso na vida de uma pessoa. Então, é um assunto dolorido, né, falar sobre divórcio, mas é um assunto importante, uma conversa importante. E aí, eu queria te falar que algumas pessoas aqui comentaram no chat, Carol, teve assim o Ângelo aqui, que diz que é pai de 2 crias, né, Ângelo Silva, pai de 2 crias, é o perfil dele, ele diz que acha um erro não ter perfil próprio, acho que talvez seja as crianças não terem, né, o seu perfil próprio quando a família entra no consenso que é o momento de poder ter um Instagram, um TikTok, enfim, ele pontuou isso. E a Fernanda, ela disse, eu tenho buscado perceber quando eu estou usando sem intenção. Quando eu me toco, a sensação é de que eu estou perdendo meu tempo. Você vê que reflexão, é mais uma reflexão aqui, né? Sim, sim. Sobre o perfil próprio, não tenho certeza se eu entendi exatamente, mas assim, ó, redes sociais, elas têm um limite de idade, né, que é 13 anos, tá? Mas, se você... por exemplo, a minha filha, no dia que ela fez 13 anos, ela criou o perfil próprio dela no Instagram, tá? Mas, antes, ela já tinha um perfil que era... Eu fiz o perfil e ela usava, entendeu? Mas aí era eu que fazia o perfil, ela usava e eu sabia tudo. E ainda sei tudo, porque eu sigo ela no perfil dela. Mas digamos que ela precisa agora, com o celular dela, ou com o celular das crianças ali menores, precisa ter uma conta configurada com a idade correta. Não coloquem a idade errada nas contas. Criem um e-mail para o seu filho, para vocês conseguirem fazer os controles. Então depende se é Android, se é iOS, depende. Tem um tutorial bem completo do Ministério da Justiça, inclusive, que se chama
de boa na rede. Depois, quem quiser dicas, porque é muita coisa para falar sobre configuração de segurança, etc. Mas tem esse perfil que está muito bom. Estou falando aqui apoliticamente, tá? É um perfil que tem um tutorial ali de boa na rede. Tem tudo sobre configurar, inclusive YouTube, jogos, PlayStation, Xbox, Netflix, Android, OS, tudo. Tem uma olhada lá, lição de casa para vocês. E Val, estava falando antes ali de que é um momento tão dolorido, né? E da gente também aproveitar os momentos com os nossos filhos. Normalmente no divórcio tem a guarda compartilhada. Então eu tenho alguns dias sem os meus filhos. Eu tenho alguns dias com os meus filhos junto comigo. Então a gente aproveitem os dias que vocês estão sem os filhos para colocar tudo em dia, de todas as horas extras que você tem que fazer, de tudo que você tem que dar conta. E quando seu filho estiver na sua casa com você, aproveita e brinca com ele, tá? Brinca, aproveita, tenta você se desconectar das outras coisas, né? O que é mais importante naqueles momentos ali é você estar com seu filho. E importantíssimo é também entender que se ele está nessa fase ali de 6, 7, 8 anos, ele está começando uma fase do desenvolvimento dele que não é mais tão criança. Então, vocês antes brincavam de massinha, brincavam de tinha pintura, brincavam com buscata, brincavam de pega-pega, brincavam... Agora ele não... essa fase, isso é explicado até por Freud, Idade fases... da razão, né? Dizem, idade da razão. inclusive na escala de... São fases da sexualidade infantil, entra com 7 anos, mais ou menos, na fase da latência. É uma fase que eles estão ali só preocupados mais com a escola, com os amigos, tal, não tem nada de sexualidade aflorada ainda, isso vai começar mais na puberdade. E eles também deixam de querer brincar aquelas coisas que eles brincavam com você. E a gente acha até às vezes que, nossa, agora meu filho não dá mais trabalho, não dá mais tanto trabalho. E aí eu começo a me afastar do meu filho sem perceber. E a fase que eles ganham um celular também, então eles começam a ficar mais lá no celular. Quando eu percebo, ele já está ali nos 11, 12 anos pré-adolescente, eu já começo a botar a culpa na pré-adolescência, na adolescência. Então, gente, se Olha que teu filho interessante. está com 6, 7 anos, 7, 8 anos, fique junto com ele, converse com ele, mude os hábitos. Ele não vai mais querer brincar de massinha ou brincar de alguma coisa. Vocês não queiram mais jogar tanto futebol com você, talvez, não sei. Mas ele vai querer falar do Minecraft com você, ele vai querer falar do Roblox com você. Fale, preciso jogar junto, não sei. Não precisa jogar junto, mas entenda o que ele está fazendo, o que é uma skin, o que é um Robux. Então, comemore com ele as vitórias dele ali no celular. Ajude ele a viver assim junto ali, veja com quem ele está falando, conversando ali no WhatsApp, quem está nas redes sociais com eles. Ele quer ser um youtuber. Cria um YouTube com ele, um YouTube só você e ele, privado. Faça um planejamento desse canal de YouTube para ele. Quero ser YouTube. Então vamos começar. Qual que é o seu plano de negócio? Sobre o que você vai postar? Com que frequência? Para quem? Eu fiz isso com meus filhos. Eles desistiram logo depois, assim. Sabe? Eles têm um canal. E olha o que acontece, olha que legal. Que importante também. Eles criam um senso de concretude quando eles começam com um canal de YouTube pequeno, que quem vai seguir é só a madrinha, a avó, o tio. Não, mas daí eu fico com vergonha de postar meus vídeos. Nossa, isso é fundamental eles saberem que quem tá lá na outra tela assistindo aquele youtuber deles são pessoas de verdade, de carne não e é osso. ficção, né? Não é a nuvem, não é para ninguém que ele tá gravando aquele vídeo. Então, é diferente, é bom para eles terem essa noção. Faz um canal ali privado, quem vai seguir são pessoas aqui da sua família. Você tem vergonha? Ué, como que um youtuber famoso vai ter vergonha? Não. E aí vocês vão juntos, não vai ser aquele não por ser não, entendeu? Você não está dizendo não, você está dizendo ainda não, ou você está dizendo vamos fazer então dessa forma, tá? E, gente, é tanto assunto para falar, mas eu queria muito que vocês prestassem atenção na educação mesmo, assim, no conhecimento. Mas tem alguma coisa que você pode deixar ali, vocês dois, né, no casal separado, pensando, que vocês dois podem investir juntos esse conhecimento para vocês sobre celular. Esse alinhamento é bem importante. Façam um esforço para tentar configurar, dar as mesmas liberdades aí nas duas casas, sabe? A gente já sabe que na casa da avó é diferente, que a avó deixa tudo, não sei o quê, mas tentar fazer uma regra
pelo menos parecida aí nas duas casas, para não ficar um oba-oba em uma casa e uma restrição demais na outra casa. Vamos para o equilíbrio, eu acho que essa palavra do equilíbrio pode ser a mais respeitosa nesse momento, já que a gente está falando aqui de divórcio com respeito, tá? Então vamos priorizar esse assunto. O digital é coisa séria, pode trazer muitos danos, semear discórdias. Então, vamos priorizar esse tempo hoje para a gente ter muito mais tempo, leveza, paz mental amanhã e em todo esse futuro aí que tá chegando. Tá bom? Val, mais alguma Carol, muito coisa? obrigada. Nossa, eu acho que você já, inclusive, foi para aquele lugar que eu queria te pedir, né? Sobre um recado, né, para as famílias que estão se divorciando, já foi para isso. Eu queria aqui nos últimos minutos dizer, o Ângelo, por exemplo, falei sobre esse assunto na escola para divulgarem. A Débora, a Alborta falou, e no caso de adolescentes, como respeitar a privacidade sem deixar de monitorar. A gente não vai conseguir dar conta, excelente live, a Jennifer falou, a gente não vai conseguir dar conta de responder, porque a gente está indo para os minutos finais, mas eu vou deixar aqui, vou encaminhar essa pergunta, inclusive, da Débora para você. Carol, se você puder, enfim, depois mandar uma mensagem no privado, se a Débora puder repetir para a gente aqui no nosso privado do divórcio com respeito do perfil, e a gente te responde. Quero agradecer muito, você deixou uma mensagem belíssima, né, do equilíbrio. Equilíbrio, para mim, é sinônimo de respeito. Então, tem que ver com o nosso tema da semana ou do nosso movimento aqui. Agradeço muito a quem estava nos vendo. Acho que aprendi muito, Carol. Muito obrigada pela tua disponibilidade, pelas informações e os ensinamentos aqui. Eu tenho uma neta de 7 anos, já vou sair ali, vamos conversar sobre isso. Mas foi muito rico mesmo. Te agradeço. Essa live vai ficar gravada, então, pessoal, se quiserem compartilhar depois, ela vai ficar aqui já no perfil, mas daqui a pouco vai estar no YouTube disponível, tá, Carol? Ah, vai para o E YouTube também, que bom. vai. Espero a gente poder contar contigo em outros momentos, tá? Fico muito feliz. Sigam aí o pessoal do Recanto, que tem muita informação boa lá também Bastante. nesse tema. Muito Uhum. obrigada, viu, Carol? Você quer deixar mais alguma mensagem para o pessoal? Eu quero agradecer demais o tempo de vocês, só falar que vocês estão muito dedicados aqui, né? E tempo é vida, como que é um outro princípio aqui do nosso recanto, então quero agradecer demais a vida que vocês dedicaram a esses minutos importantes que vocês priorizaram para escutar, né, sobre esse tema que é tão ainda nos deixa tão ansiosos, celular, não, sim. Então vamos justamente por esse caminho do meio aí, pelo equilíbrio e buscando sempre o respeito, que inclusive é um dos heróis que a gente trabalha também com as crianças e adolescentes na nave. E, gente, se vocês quiserem saber mais também sobre a nave, que é o programa para as crianças, então eles aprendem com especialistas de uma forma divertida, lúdica tal, e aprendem demais, mandem direct também pra gente, que a gente tem a maior alegria em explicar e contar como é que faz para inscrever as crianças, tá? Legal, Carol. Obrigada, Val. Parabéns Obrigada, por essa obrigada. semana, esses assuntos tão importantes. Autocuidado de ontem. Parabéns. Obrigada. E vamos lá. Vamos Pra, lá, vamos lá. E, pessoal, ano que na próxima semana quero estar junto de novo. com certeza. Vamos sim, vamos sim. Pessoal, então hoje tem mais live, né? Agora, 1 da tarde, tem mais uma live. À noite também, às 8 horas. E o eixo segue sendo os filhos. E amanhã de manhã vamos falar sobre pets, separação e os nossos pets. Eu vou estar com vocês aqui de novo, ao ar livre, para daí não mais como uma provocação, mas para combinar com o tema. Um abraço para vocês. Obrigada, viu, Carol? Obrigada, Val. Tchau. Tchau. Tchau.